Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que fale com a gente. Levanta uma mão assim, sentado mesmo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir do Senhor. Livra-me, Senhor, de toda voz que não seja tua, que não venha de ti, e fala comigo pela palavra. Alcança a minha vida, alcança o meu coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, que Ele merece. Agora sim, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 20, Antigo Testamento. Vamos estudar uma oração feita por um rei muito famoso, muito conhecido no Antigo Testamento. O nome dele era Josafá. Dependendo aí da versão que você usa, pode aparecer como Jeosafá, mas é a mesma pessoa, o mesmo personagem. 2 Crônicas está no Antigo Testamento. A Bíblia começa, vamos lá comigo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas. Pronto. E aí você vai para 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo é o versículo 1, o versículo 1 em diante. Versículo 1 em diante. Tudo bem com vocês, irmãos? E se não tiver? Ficar, já está decorado, tem que estar treinado aqui nesse lugar, né? Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja, a guerra contra Josafá. Vamos entender um pouquinho. Esse texto já é um texto interessante. Já temos aqui uma introdução interessante, porque tudo começa com uma expressão que eu estou estudando esses dias. Está nascendo no meu coração uma outra mensagem, fruto desta expressão deste versículo 1, que diz assim: sucedeu que, olha a expressão, depois disso. E eu tenho percebido na Bíblia que existem muitos depois disso. Muita coisa acontece depois disso. Depois disso o que, pastor? Depende da sua vida, da minha, da nossa história. Mas sempre há um depois disso. Você pode estar enfrentando um tempo de dificuldade, de luta, de guerra, de batalha. E eu sei que quando a gente está no miolo do furacão, irmãos, a gente tem uma tendência de não crer que existe vida depois disso. Quando a gente está enfrentando uma luta, uma guerra, uma batalha, o tempo fecha, a gente não vê saída, e é interessante que a gente não vê futuro, a gente não vê esperança, a gente não consegue crer em dias melhores, quando estamos no meio do furacão, de um tempo de adversidade. Paulo passou por isso, uma tempestade em Atos, quando ele chega a um naufrágio. Eu acredito que vocês conheçam a história. Ele está sendo levado de barco até Roma para ser julgado por César, e uma tempestade tão grande alcança o barco deles, o navio deles, que o apóstolo Paulo, eu estou falando não é de qualquer um não, eu estou falando do apóstolo Paulo, ele chega a dizer, a liberar uma frase muito forte, que fugiu-nos a esperança de salvação. Você vê que eu estou falando de um tremendo homem de Deus. Mas houve um momento que no meio daquela tribulação, daquela tempestade, e era tempestade literalmente mesmo, uma tempestade muito forte, no meio daquela tempestade toda, ele chegou a pensar que era o fim, mas aquele ainda não era o fim, ele não tinha chegado ao fim. Então eu quero começar dizendo a você que está aqui nessa tarde, dizendo a você que está nos acompanhando em qualquer que seja o lugar desse planeta, ainda não é o fim. Deus tem graça, tem vida, tem vitória para você depois disso. Mas isso é uma outra mensagem que eu ainda estou preparando, estou gerando ela para compartilhar com vocês, amém? Mas aí eu quero destacar um primeiro problema nesse versículo. Quando eu digo problema, não é um problema da palavra, é um problema que eu visualizo já de cara nesse primeiro versículo, que diz que sucedeu que depois disso, olha o que diz agora:
os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Vamos repetir o nome dessa turma aí? Os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Essa é a turma que se levanta contra Josafá e vem guerrear com ele, contra ele. Josafá é o homem de Deus da história. E os inimigos, filhos de Moabe, filhos de Amon, estes eram os inimigos. Eu não sei, querido, se você é um estudante da Bíblia, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe de onde essa turma saiu? Você lembra do Abrão? Quem lembra do Abrão? Pelo amor de Deus, me ajuda o pastor, né? O Abrão, ele era Abrão e depois ele teve o nome mudado de Abrão para Abraão. Ele que tinha a esposa dele que era Sarai e depois o nome foi mudado para Sara. Deus mandou ele sair da terra dele, não foi assim? E da parentela dele, mas ele levou um parente. Você lembra o nome do parente? Ló. Ele levou o Ló, que era sobrinho de Abrão. E houve até um determinado momento, os dois estavam juntos, que começou a ter contenda entre os trabalhadores dos dois, os pastores dos dois, e para evitar um desconforto maior entre os dois, o próprio Abrão diz: olha, não vai dar para a gente continuar andando junto. Mas não era nem para estar andando junto, na minha concepção, porque Deus havia mandado sair da terra e da parentela. E ele leva o Ló, o sobrinho. Não deu certo, os dois acabam se separando. E aí o Abrão diz: você pode escolher para onde você quer ir. Vocês lembram dessa história? E o Ló escolhe Sodoma, as regiões de Sodoma e Gomorra, e vai para lá com a família dele. Qual era a família de Ló? Era o Ló, a esposa, e o Ló tinha 2 filhas. E aí nós sabemos que Deus destrói Sodoma e Gomorra. Só que graças à intercessão do Abrão, Deus manda anjos tirar o Ló de lá, e tira o Ló e a família pela mão, mas tira debaixo de uma ordem. Lembra da ordem? Não era para ninguém fazer o quê? Olhar para trás. E aí eles estão saindo daquela cidade, Deus está destruindo Sodoma e Gomorra, e a esposa de Ló, que é uma mulher sem nome, a Bíblia não traz o nome dela, Jesus é que cita ela no Novo Testamento novamente, dizendo: cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. E o que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal, ela morreu. E aqui há várias lições, dentre elas, quem olha para trás ou vive olhando para trás, porque estátua é isso, né? Já brincou de estátua quando era criança? Estátua, parou, você para. Quem vive olhando para trás, para a vida para, a vida estaciona, a vida não vai, a vida não progride, a vida não avança. Então nós não podemos olhar para trás. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Você pode dizer glória a Deus por isso? Passado só serve para a gente aprender, tirar lições lá de trás, mas você tem que olhar para frente, é avançar, é progredir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, ela morre. E aí ficaram apenas o Ló e as 2 filhas, que tiveram uma ideia muito esquisita. Só vai entender quem era da cultura. Elas queriam dar descendência para o pai, para que o nome do pai não acabasse ali. Elas tiveram uma ideia, no mínimo estranha. Elas embriagaram o próprio pai, o Ló ficou bêbado, e elas se deitaram com o próprio pai. Vocês acreditam num negócio desse? Cada uma das 2 filhas, uma num dia, a outra no outro dia, as 2 ficaram grávidas do próprio pai. Incesto isso, né? Ficaram grávidas do próprio pai. Cada uma delas teve um filho, um menino. Agora, crente não adivinha, crente chuta, né? Chuta o nome dos meninos. O nome de um, Amon. E o nome do outro, Moabe. De onde é que surgiu essa turma que hoje está dando trabalho para o povo de Deus? Surgiu desse evento estranho, desse relacionamento esquisito,
Daqui surgiram os filhos de Amon e os filhos de Moabe. Agora, essa turma, os descendentes dele, o texto diz, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, e eles vêm agora contra Josafá. Você sabe que a primeira grande lição é que às vezes, sem perceber, nós criamos os nossos grandes inimigos. Nós acabamos, com as nossas ações impensadas, nós acabamos criando os nossos problemas, as nossas batalhas, e muitas poderiam ser evitadas. E às vezes a gente tem um comportamento para tentar melhorar alguma coisa, para tentar arrumar uma área, e aí nós criamos, ao invés de melhorar, ao invés de dar uma saída, criamos um problema para amanhã, criamos uma batalha para amanhã, criamos uma situação, e amanhã nós vamos ter que lutar uma batalha que não estava nem no esquema, não estava nem na previsão para ser lutado. Mas enfim, agora os inimigos se levantam contra Israel, contra o povo de Deus, no caso aqui o rei de Judá, Josafá, se levanta contra o povo do Senhor. E agora? Agora não tem jeito, a guerra se levantou, você tem que lutar. Amém, pessoal? A guerra se levantou, o inimigo se ergueu, ele tem que ser vencido. Agora olha o problema, versículo de número 2. Vieram alguns que contaram a Josafá, deram aviso a Josafá, dizendo, vamos gravar só essa frase: vem contra ti uma grande multidão. Sempre tem um, né, irmão, para trazer a notícia. É incrível isso, né? Sempre tem um, vem contra ti uma grande multidão. O desafio é grande, o problema está batendo a porta. Josafá, vem contra ti um problemão, Josafá. Não vai dar para vencer, é muito maior do que a gente, é muito maior do que o Senhor. Meu Deus do céu, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer, a situação está crítica. Avisaram Josafá. De fato, o problema era grave. Os inimigos eram muito mais numerosos do que o Josafá tinha condição de vencer. Humanamente falando, não tinha saída. Você já passou na sua vida por algum momento assim? Por uma fase em que você olha e diz assim, meu Deus, humanamente falando, esquece a questão da fé, do milagre. Humanamente falando, com os pés no chão, situações que você olha e diz assim, agora eu estou perdido, agora eu não vou conseguir. Humanamente falando, você já passou por situações assim? Essa era a situação de Josafá. O que fazer diante de uma situação como essa? O que Josafá faz? Versículo 3. Então Josafá temeu. Eu respeito os meus colegas de ministério, e essa palavra temer, ela comporta dois lados. Porque existe o temer de medo e o temer de temor a Deus, no sentido de respeito e reverência. Então, quando a gente tem esse contato com essa palavra no português, você pode levar ela, não, ele temeu a Deus e orou. Mas, sinceramente, eu penso que aqui o temer é que ele balançou na base mesmo. Mas o texto diz que ele temeu e pôs-se buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Tem gente que quando a notícia má chega, ele teme e faz besteira. Vocês estão me acompanhando, irmãos? A notícia má chega, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele faz uma loucura. Tem gente que teme e tira a própria vida. Tem gente que teme e some. Eu vou sumir, pega as coisas dele e abandona tudo e todos. Então a situação, o problema não é só, puxa vida, você não deve temer. A Bíblia diz isso, nós não devemos temer, é verdade. Mas, diante de um problema que tem balançado ou tentado balançar você, é muito importante que a sua reação a qualquer tipo de temor seja essa. Ele temeu, e o que diz o resto do texto? Pôs-se a buscar o Senhor. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Então o que eu preciso? Eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus. Uma notícia ruim chegou. Um problema bateu na minha porta.
e eu não sei o que fazer, é maior do que eu, é maior do que os recursos que eu não tenho como resolver isso sozinho. Então, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Essa é a primeira coisa. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Buscar a Deus. Mateus 6,33, o próprio Cristo disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, buscar a Deus. O problema tá grande, a situação está crítica, você não tem força para resolver, não sabe o que fazer, busque o Senhor. Diga glória a Deus. Ele começou a buscar Deus e colocou todo Judá de jejum, todo mundo se consagrando. Pôs-se em pé, versículo 5, na congregação de Judá, e, versículo, continua, e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, essa oração que eu quero estudar com vocês hoje, não para você decorar, por favor, cuidado com isso. Oração não é uma coisa para ser decorada. Oração você pode estudar para que dela você entenda, faça um molde, entenda princípios, e aí você, na sua intimidade com Deus, aplica esses princípios. Inclusive, mesmo o Pai Nosso, irmão, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou falar agora. Eu entendo que não é para você apenas decorar. Eu não vou dizer para você que é errado você orar o Pai Nosso, não, porque está na Bíblia, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, está lá. Mas o princípio dessa oração que Jesus ensinou, ele chama essa oração de oração modelo. O que é um modelo? É um molde, é uma referência, é um esqueleto. É assim, quando você tem um modelo, é para você seguir aquele modelo. Então, quando você for fazer a sua oração, siga um padrão para você orar, principalmente para quem está começando. Então, o que eu quero com esse culto agora, nessa tarde, com essa mensagem? Eu quero te entregar um modelo de oração para quando você estiver diante de um desafio em que você não faça a menor ideia do que você vai fazer para sair dessa. Pastor, eu estou numa situação, eu não faço ideia do que fazer para me livrar desse problema. Então, essa palavra é para você. Diga amém, igreja. Qual é a oração que esse homem faz? Vamos estudar? Princípios de oração. Versículo de número 6. E disse, agora ele vai orar. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, é fantástico o início da oração. Por quê? Porque ele não começa, presta atenção, isso é importante, ele não começa de cara apresentando a necessidade dele, o problema dele, e pedindo, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Não, como é que ele começa a oração? Ele começa exaltando os atributos e qualidades de Deus. Você precisa entender isso. Como é que começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não é assim? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qual é a hora de falar de necessidade com o Pai? Agora, me dá o pão de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Meu Deus, eu tenho necessidade, porque isso é o pão. Eu tenho necessidade, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor supra as minhas necessidades. Irmão, a maioria das orações nas igrejas de hoje, como é que elas começam? Pelo pão. Entendeu o que eu estou falando ou não? A maioria das orações começa,
pai, cadê o pão de hoje? Pai, estou precisando de pão. Cara, mas você nem entrou na minha presença. Esquece internet, telefone. Para você falar com alguém, em regra, pelo menos antigamente, vamos pegar antigamente, você tinha que estar na presença desse alguém. Não é assim? Ah, eu quero falar com fulano. Antigamente o que você tinha que fazer? Hoje pega o telefone, está tudo ali na mão. Mas antigamente, você tinha que ir até o fulano, você tinha que entrar na presença do fulano, você tinha que estar na presença do fulano, e diante do fulano você podia então falar com ele, apresentar os seus pedidos, contar a sua história, a sua versão dos fatos. Amém ou não amém? Qual é o ponto, irmãos? Nós queremos falar com Deus, queremos alcançar as coisas de Deus, sem antes estar na presença dele. E a melhor maneira para você entrar diante dele em oração é exaltando os seus atributos, que são imutáveis. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você está enfrentando uma luta que Deus deixou de ser Deus. Não é porque você está apertado financeiramente que ele deixou de ser provedor. Não é porque você está numa luta contra uma doença, uma enfermidade, que ele deixou de ser Jeová Rafa, o Senhor que cura. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda faz milagres, mesmo quando você está enfrentando um tempo de adversidade. Então, não é porque você entrar na presença do Senhor reclamando. Tem gente que nem ora, né? Tem gente que a oração não é oração, é reclamação. Pai, desse jeito não vai dar. Pai, assim não vou conseguir. Pai, desse jeito está muito ruim. Em nome de Jesus, amém. Isso é uma oração, irmão? Isso é quase um atendimento ao saque, né? Serviço de atendimento ao cliente, você está reclamando com Deus. Não é assim. Como é que eu entro? Olha o Josafá, irmãos, olha o princípio. Como é que ele começa? Nem parece que tem uma multidão de inimigos batendo na porta dele. Como é que ele começa a oração? Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Diga glória a Deus, que bonito. Olha o que ele diz: pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, na tua mão há força e poder. É verdade isso? É ou não é verdade? Claro que é verdade. E operando, e não há quem te possa resistir. É o que ele está vendo no momento? Não. O que ele está passando no momento? Os inimigos estão vindo mais numerosos do que ele, e ele tem tudo para perder, para morrer. Perder aqui era morrer, porque batalha era no braço. Ele está na iminência da morte dele, de perder o reinado, de ser invadido, destruído, tudo. Mas isso não invalida o que Deus é. O que Deus é? Deus é poderoso, na mão de Deus há força, na mão de Deus há poder, operando ele, quem impedirá? E ele começa falando com Deus sobre isso. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor livra, o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor liberta. Amém ou não amém, irmãos? Comece as suas orações, ainda que você esteja no miolo da guerra, no meio da tempestade, comece as suas orações exaltando os atributos de Deus. Diga glória a Deus. Agora sim, agora ele começa a lembrar a Deus uma promessa. Uma oração bem feita tem que ter um está escrito, gente. Deixa eu mostrar para você o que Josafá diz. Olha o 7. Eu vou ler, fique em paz que eu te explico. Porventura, ele está orando ainda, tá? Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo que se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois,
eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago. O que quer dizer isso, nos dão o pago? Eles estão querendo revidar, eles estão querendo descontar, já vou explicar isso melhor. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Vamos parar um pouquinho aqui. O que Josafá está fazendo nesse momento da oração? Ele já adorou, ele exalta os atributos do Senhor, e agora ele está trazendo à memória uma promessa de Deus. Deus realmente, quem que deu aquela terra para o povo de Israel? Deus. Eles conquistaram aquele lugar, e eles vinham batalhando e conquistando desde Josué, lembra? Josué contra Jericó, depois da de Ai. Agora, depois de um bom tempo, eles estão na terra. Os filhos de Amon e de Moabe, eles vêm para dar o pago, para descontar, revidar. E agora ele entra na presença de Deus em oração, adora, exalta os atributos do Senhor, e ele diz: Senhor, não foi o Senhor que nos trouxe para cá? Irmão, essa oração é forte. Olha o que ele está dizendo para Deus: Deus, eu não pedi para morar aqui. Você pode orar sim. Eu não pedi para trabalhar nesse trabalho, Senhor. Senhor, eu inclusive nem pedi para ter esse filho, e hoje esse filho está dando trabalho, mas Deus, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que abençoou, que me deu essa flecha, e a tua palavra diz que os filhos seriam herança do Senhor, e nós não teríamos filhos para perturbação. Olha o que ele está dizendo: Deus, o Senhor nos trouxe para essa terra, o Senhor expulsou os inimigos, e o Senhor nos fez habitar nesse lugar, e o Senhor disse que se algum dia algum mal viesse sobre nós, nós poderíamos entrar no templo do Senhor, e apresentar diante do Senhor em oração, que o Senhor daria o livramento. Olha o que ele está falando para Deus: Senhor, o Senhor prometeu nos ajudar. Irmãos, Jesus faz isso quando está sendo tentado por Satanás, de uma maneira um pouco diferente, como a gente tem que fazer hoje. Satanás vem: olha, você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão, resolve a tua fome. O que Jesus responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do quê? Da boca de Deus. Uma oração bem feita tem que ter um está escrito, tem que ter a lembrança de uma promessa, tem que ter a lembrança de uma palavra. Não é que Deus é esquecido, mas é importante que você se lembre, é importante que você diante dele em oração mostre: Senhor, eu não me esqueci, o Senhor disse que se eu enfrentasse uma batalha, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz assado, está escrito assim, naquele dia, naquele culto, naquela vigília, naquele tempo meu de devocional, naquele momento em que eu estava orando, naquele momento em que eu estava clamando, naquele momento que eu estava a sós com o Senhor me falou, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu uma direção. Meu Deus, lembra, Senhor, daquilo que o Senhor falou comigo. Gente, isso é maravilhoso. Diga glória a Deus, irmãos. Maravilhoso. É isso que Josafá está fazendo agora. E agora, irmãos, vem uma das partes mais lindas. No versículo de número 12, ele diz assim, está terminando a oração. Agora vem um pedido, né? Porque o pedido tem que vir no fim, irmão. Pelo amor de Deus, não começa uma oração: me dá. Não, calma, querido. Vamos, o pedido no fim. O que ele diz agora? Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Ele está dizendo: Senhor, Senhor meu, Senhor nosso, o Senhor não vai julgar essa turma? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai agir? O Senhor não vai operar? Aí ele diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Primeira coisa, olha, antes dele liberar já o pedido, ele está pedindo a Deus: Deus, você não vai julgar? Julga essa turma, entra com providência, faz alguma coisa por nós. Por quê? Por quê? Porque, Senhor, em primeiro lugar, eu admito
nós não temos forças para vencer essa batalha. Irmão, tem momento que a gente tem que ser sincero com Deus. Deus, não está dando mais. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, eu não tenho mais força para lidar com esse problema não. Eu não tenho mais força para lidar com essa situação do meu casamento, com esse problema com um filho, com uma filha, com esse problema familiar, com esse problema financeiro. Toda hora alguém ligando, cobrando. Senhor, eu não tenho mais forças. Em mim não há condição de lidar mais com isso. Me ajuda. Amém ou não amém? Primeira coisa que ele admite, eu não tenho forças. O que mais que ele diz? E não sabemos nós o que faremos. Que frase forte. Irmãos, tem gente que acha que porque você é de Deus, você tem que ter resposta para tudo toda hora. E toda hora você sabe o que fazer. Não, mas você não é de Deus, mas você não é cheio do Espírito Santo, então você todo dia, toda hora, tem que saber o que fazer. Irmãos, não é assim que funciona. Tem hora que a gente para e diz, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Você já passou por isso ou não? Deus, e agora? O que eu faço? E o Josafá está admitindo isso diante de Deus em oração. Primeiro ele diz, olha, não temos mais força contra essa multidão. Se for com a nossa força, não vai dar. Não temos condição de vencer essa batalha. Para nós, é mais forte do que a gente. E eu vou dizer mais para o Senhor. Segundo, nós não sabemos o que fazer. Faça a menor ideia para onde ir. Qual o próximo passo dar. Se a oração termina aqui, eu diria para você, mas que oração de derrotado, né? Que oração mais sem graça, minguadinha, fraquinha. Mas olha como que termina a oração. Ah, Jesus, que coisa linda. Porém, vamos comigo, finalzinho? Porém, agora, os nossos olhos estão postos em Ti. Diga glória a Deus, gente. Você está na guerra, está na luta, está na batalha. Aonde estão os teus olhos? Manter os olhos no Senhor não é sair da igreja olhando para o céu. Senhor, estou olhando para o Senhor. Não é isso. Onde é que está o Senhor? A palavra. Quando mantemos os olhos no que está escrito nessa palavra, no que Deus prometeu, nós estamos olhando para o Senhor. Isso não é um texto isolado do Antigo Testamento, há um princípio aqui repetido no Novo. Quando você vai para Hebreus 12, a Bíblia diz que a gente tem que deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, largar tudo isso e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E termina dizendo o verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você quer ver você perder a sua batalha, é você tirar os olhos daqui, ó. Você tirou os olhos da linha de chegada, do porquê você faz o que você faz, qual é a razão da sua vida, por que você gasta a sua energia nisso. Você diz, meu Deus, é pelo Senhor, eu tenho palavra, eu tenho promessa, eu sei o que o Senhor quer de mim. Quando você está alinhado e seus olhos estão no lugar certo, querido, o combustível de Deus é renovado. Diga amém, irmãos. Agora, se você olhar só para as lutas, para as batalhas, para as adversidades, vai dar ruim. Como diz um colega meu, né? Vai dar ruim. Ele está dizendo, Senhor, o inimigo é grande, nós não temos força. Senhor, nós não temos ideia do que nós vamos fazer. Fazemos a menor ideia do que é que nós faremos. Porém, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Os nossos olhos estão em Ti. Nós estamos esperando em Ti. Nós continuamos crendo em Ti, a despeito de tudo que tem acontecido, nós continuamos firmes em Ti. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Eu quero incentivar você, não importa a sua luta, querido, não importa se você não vê mais força em você, está enfraquecido na fé, se você não tem ideia do que fazer para se livrar dessa batalha e vencê-la, mas você não pode tirar os olhos do Senhor. Diga glória a Deus.
E o que acontece quando nós obedecemos esse princípio de oração? Por favor, talvez você vai ter que rever isso, ouvir isso algumas vezes, até isso entrar no seu coração. Porque nós estamos transmitindo agora, fica gravado lá na página do Facebook da igreja, IGD CPA 4, e também vai para o meu canal lá no YouTube, William Sodré, pedido que o pastor está fazendo para você, principalmente se você estiver numa batalha. Escute de novo, veja de novo, ouça de novo esses princípios de oração. Se você seguir, eu não vou falar para você que é uma fórmula, não. Eu entendo que Deus é soberano, Ele trabalha do jeito que Ele quiser trabalhar, mas existem princípios na oração que devem ser obedecidos. Você pode dizer amém? E aí, se você seguir estes princípios, olha o que acontece, a resposta virá. Olha a resposta vindo, versículo 13: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres com seus filhos. Como nós estamos aqui, agora nós estamos sentados, mas nós estamos todos juntos, homens, mulheres, crianças, estamos na casa do Senhor. Você pode dizer amém? Estamos na casa do Senhor. E versículo de número 14, então, sublinhe essa frase, ela é que faz a diferença, ela é a resposta. O que diz aí? Então, veio o Espírito do Senhor. Repita essa frase, pelo amor de Deus. Então, veio o Espírito do Senhor. Só a igreja do CPA 4, vai lá. Então, veio o Espírito do Senhor. Irmãos, quando o Espírito do Senhor vem no meio da congregação, você pode cantar vitória em nome de Jesus. Aonde o Espírito do Senhor desce, você pode estar na pior crise da sua vida, o Senhor muda a sua história e muda a sua sorte. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Ele muda a sua história, Ele muda a sua sorte. Você pode estar na pior fase da sua vida, o que importa é que o Espírito do Senhor, em sinal de resposta divina, venha sobre nós. O texto diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação, sobre um homem chamado Jaziel. E no versículo 15 o Jaziel disse, agora não é o Jaziel é só um instrumento. O Jaziel abre a boca, mas quem é que está falando através do Jaziel? O Espírito do Senhor tomou conta dele. E o que o Espírito do Senhor está falando através de Jaziel? Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa batalha Deus vai guerrear por você. Essa é uma batalha que o Senhor vai entrar. Deus vai entrar nessa guerra. Você tem que trazer Ele para essa batalha. Versículo 17, pula para o 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga aleluia, igreja. Quando ele ouviu isso da parte de Deus, o Espírito Santo, o versículo 18, eu acho fantástico a reação do Josafá, porque Deus deu a resposta. Olha a reação dele. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Por quê? Já tinha vencido a batalha, irmãos? Não, eles iam lutar amanhã, mas como Deus disse que a vitória era deles, eles já começaram a adorar o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente orar. Você tem fé para adorar a Deus aqui comigo hoje, pela vitória que virá amanhã? Você entendeu o que eu falei? Você pode estar na guerra agora,
Os inimigos estão cercando você, não sei o nome da sua luta, da sua batalha, mas o nome de Jesus é maior, é sobre todo nome. Você tem fé para adorar Deus comigo aqui nessa tarde, pela vitória que virá amanhã? É o que nós vamos fazer hoje aqui nesse lugar. Atos 16, vamos só lembrar? Vamos lá rapidinho, Novo Testamento. Estou terminando. Atos 16, versículo de número 23. 16, 23, texto conhecido, história famosa. Diz assim, 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Lembra dos dois que apanharam bastante aqui? Paulo e Silas. Paulo e Silas. Versículo 24, né? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e ainda lhe segurou os pés no tronco. Então eles estão presos, os pés amarrados no tronco, apanharam muito. Mas, versículo 25 agora, perto da meia-noite, agora lê comigo, igreja. Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E aí vem o 26, nós conhecemos o texto, mas eu penso que vale a pena lembrar disso. O que diz o 26 agora? E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram quantas portas? Todas as portas foram abertas, e foram soltas as prisões de todos. Você tem um filho preso nas drogas, um parente preso numa crença equivocada, também é um tipo de prisão. No de repente de Deus, tudo pode mudar. Quando nós olhamos para Ele, quando nós buscamos a Ele, quando nós confiamos o nosso futuro nas mãos dEle, nós entregamos as nossas questões ao Senhor, e aí nós adoramos o Senhor. E aí, depois que você orou, depois que você entregou a sua causa ao Senhor, o que você pode fazer para mudar a sua situação? Pastor, o que eu podia fazer eu já fiz, eu estou confiando em Deus, eu já orei, coloquei o problema diante dele. Então agora, adore, busque o Senhor, clame a Ele, amém? Topa adorar a Deus hoje, pela vitória que virá amanhã? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra?